convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, Vicente Pison, paróquia mais bonita do Brasil, para mim é. Hoje é dia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a nossa fé católica está fundada na Santíssima Trindade. Todos os sacramentos da Igreja Católica estão fundados na Santíssima Trindade. Como é que a missa começa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Padre batiza, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando perdoa os pecados, eu te perdoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E assim todos os sacramentos. Não tem fé católica sem alusão à Santíssima Trindade. É um Deus só. São três deuses, não. É um Deus só. O Pai é Deus, como o Filho, como o Espírito Santo. Mas são três pessoas. Hoje tem heresias que negam isso. Esse testemunho de Jeová aí é uma heresia. Eles não aceitam Jesus como Deus. Portanto, não escute eles. Toda a nossa fé católica é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E mais, praticamente toda oração da missa e do sacramento dos missais por aí é oração ao Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Às vezes pode ter oração mais assim direcionada para o Espírito Santo, para o Pai, para o Filho, mas normalmente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o padre começa a missa, o que ele diz? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do
Pai e a comunhão do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Que é o que a segunda leitura diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. É a segunda leitura de hoje. Leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, essa introdução da missa, que o padre fala, é tirada aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Toda missa é tirada da Bíblia. Portanto, quem participa da missa é como se fosse um curso bíblico, a missa. Os crentes dizem que a gente não leu a Bíblia, né? Precisa não, a missa já é a Bíblia. Certamente precisa, é bom chegar em casa e ler também. Mas a missa todinha é um curso bíblico, só prestar atenção nas orações e tudo. Senhor, no seu dia que entreis minha morada, mas dizer uma palavra, meu servo, eu ficarei salvo. É o centurião pedindo para curar o servo, está na missa. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, está na missa? João Batista, que disse de Jesus. A missa todinha é tirada da Bíblia. Hoje o evangelho é esse de João. João 3, 16 a 18. O encontro de Jesus com Nicodemos, que era um judeu importante. Só que ele era medroso. Ele tinha medo de dizer que estava seguindo Jesus. Aí ele vinha de noite para ver Jesus. Tinha medo. Hoje tem um bocado de católico com medo, né? Esse aqui tinha medo. Depois ele se converte. O encontro dele com Jesus, eu sempre leio nos batismos daqui, da paróquia. Fizemos mais de 600 batizados aqui, né? Hoje é João 3, 16 a 18. Vamos refletir. Deus amou tanto o mundo. Ele fala desse mundo 4 vezes aqui. 3 versículos ele fala 4 vezes do mundo, mundo, mundo e mundo. Quer dizer, imundo não, mundo. Né? Às vezes o mundo é imundo, né? Mas ele fala do mundo. Começa ele dizendo: Deus amou tanto o mundo. Quem foi que amou? Ele fez o quê? Amou a quem? O mundo. E amou muito, tanto. Então o mundão aí, Deus ama esse mundo. Deus ama os pecadores, nesse sentido, né? Porque Deus não ama o pecado, não. Uma coisa é você amar o pecador. Você não pode julgar ninguém, não, porque ninguém sabe. Maria Madalena era uma pecadora, conhecida na cidade. Se converteu, foi a primeira mulher que viu Nosso Senhor ressuscitado. Primeira do que Pedro, que era o chefe da igreja. Mateus era publicano, cobrador de imposto. Se era publicano, era ladrão, porque na época era assim. Apóstolo, Jesus chamou para ser apóstolo. Pedro, Nosso Senhor chamou para ser o chefe dos apóstolos, primeiro papa. Que foi que Pedro fez, antes do galo cantar, foi o que ele fez? E depois que o galo cantou, negou 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Ainda bem que o galo cantou, senão ele estava negando até hoje. O dia que eu me encontrar com ele, ele deve estar com muita raiva de mim, porque eu falo sempre essas histórias, né? Pois então não podemos julgar não, viu? O Pedro era pecador, depois se converteu. E se tornou um grande santo e um mártir. Madalena também. Então Deus amou tanto o mundo, Ele amou. Ele ama também. No sentido de amar o pecador. Que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus. A palavra unigênito quer dizer assim: uni quer dizer um.
Gênito quer dizer gerado. O único gerado de Maria foi Jesus. Foi não, porque o pastor ali disse que Maria teve vários filhos. Esse pastor é doido. Porque a palavra de Deus diz que o único gerado foi Nosso Senhor. Ele não lê não a Bíblia? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Só tem um. Tem dois não? Não está aqui escrito não é possível. Então Deus amou tanto o mundo que deu o Filho dele, nascido de Maria, gerado no ventre de Maria. Para que Deus fez isso? Está aqui. Para que não morra todo o que nele crê. Crê em quem? Em Jesus. Isso significa que Deus amou tanto o mundo para salvar todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo. Só quem vai ser salvo, quem é? Quem crê no Filho de Deus. Está escrito. E se não acreditar? Vai ser salvo? Não. Segundo essa leitura aqui, salvo não. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito Jesus, para que não morra todo o que nele crê. Então, só o que crê, só o que acreditar em Jesus, vai ser salvo. Mas acreditar não quer dizer não. Não basta dizer assim não. Eu creio, vamos dizer daqui a pouco. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na Igreja Católica. Todo domingo a gente diz. Mas vou dizer uma coisa para você. Se você não viver o que você está dizendo, não serve não. É melhor ficar calado na hora da reza. Se você está dizendo que você crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na igreja, siga o que a igreja ensina. Os 10 mandamentos da igreja, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. É só seguir. Você não disse que crê, daqui a pouco vamos dizer. Quando você estiver dizendo o credo, daqui a pouco, você vai pensando se você está seguindo os mandamentos de Deus e da igreja. Né? Porque senão você não crê não. Tudo bem, por uma questão de fraqueza, se você está lutando para viver e não está conseguindo, mas está lutando, está confessando, está orando, está adorando, pode continuar. Mas se você não está e não está nem aí, porque a igreja ensina, você não crê não, você está se enganando. Porque a Deus mesmo ninguém engana. Então Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para não morrer. Só quem crê, né? Não morra todo aquele que nele crê. Se não crê, vai morrer. E o crer, eu volto a dizer, significa seguir os mandamentos da lei de Deus e da igreja, para que não morra todo o que nele crê. Então, se você estiver acreditando, ou seja, se você estiver cumprindo os mandamentos, você não tem medo de nada não. Quem está na graça de Deus cumprindo os mandamentos tem medo não. Se tem medo é porque está devendo alguma coisa. Ninguém tem medo sem dever. Então, a primeira coisa é fazer um exame de consciência. Os pecados veniais nós fizemos no início da missa, aquele canto lá do ato penitencial, Quireleis, ali perdoou os pecados veniais. Pecado mortal, perdoou não. Tem que confessar. Hoje eu confessei até aqui, ó, fora da sacristia, porque botaram um veneno na sacristia para matar o padre, eu vim para cá. Né? Disseram que era para matar cupim, mas era para matar padre, porque aquela intensidade. Eu entrei aí, eu caí, durinho. Não fosse a Aparecida e a princesa que me pegaram, aquela ali ficou abanando, né? Disseram que era para matar cupim. Meu nome é cupim agora? Isso é brincadeira. Tá gravando, tá? Eita lasqueira, né? Agora vai. Pois bem, agora não sei mais o que eu estava dizendo. Mas não morri ainda não, viu?
estou vivo aqui, né? Para que não morra todo que nele crê. Sim, eu estava falando da confissão. Fiquei aqui, mas pouca gente vê, eu não sei porquê. O pessoal tem medo de se confessar. Eu não tenho, não. Tá aí o negócio. Outro que eu faço de errado, eu como, amanhã eu vou confessar de novo. Confessar nessa semana 2 vezes por semana. Agora é 2 vezes. Dou maior valor confessar. Não é o confessar. Então, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Jesus, quem segue o mandamento, não vai morrer, não tem medo de morrer, não vai morrer e vai ter a vida eterna. Ou seja, vai para o céu. Esse é o primeiro versículo do Evangelho de hoje. Tem mais 2. O céu existe, o purgatório existe e o inferno existe. Apesar de pouca gente falar isso hoje em dia, mas eu falo é muito. Quem crê em Jesus e seguir o mandamento, vai para o céu. Quem crê, mas está devendo alguma coisa, porque não pagou aqui, né, um pecado aqui, um pecado acolá, vai para o purgatório. Quem não crê e não pedir perdão, vai descer, vai para o inferno. É isso aí, não tem esse negócio, não tem outra coisa não para a igreja. Hoje tem gente ensinando que o inferno não existe não. Converteram até o Satanás. Eu já quero ficar perto de Satanás. Satanás chegar no céu, eu desço, pronto. Ficar perto de Satanás. Existe sim o céu, o purgatório e o inferno. Versículo 17. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Mais 2 vezes o mundo, agora 3 vezes que falou o mundo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo através de Maria para condenar o mundo. Deus não quer condenar. Deus quer condenar o pecador? Não. Deus quer salvar o pecador. Mas se o pecador não pedir perdão, vai ser salvo? Vai? Vai não. Não é que Deus não queira não, Deus quer que ele se salve. Mas Deus não força ninguém não, meu povo. Deus chama e Deus não obriga ninguém não a fazer o bem, Deus não obriga ninguém a se confessar não. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus não condena ninguém não, condena mesmo não. Ele é misericórdia. Mas se o pecador não se arrepender, não vai ser salvo. Então, a salvação Deus me dá. Eu tenho hoje, eu, Padre Fernando, você, cada um de nós, né? Hoje, nesse momento, Deus está me oferecendo a salvação eterna. Basta eu dizer sim. Pedir perdão dos pecados, se arrepender, pronto. Confessar, comungar, rezar, orar, adorar, fazer o bem, pronto. Se morrer, vai para o céu, meu filho. Se tiver uma coisinha de nada aí para pagar, fica no purgatório um pouquinho, mas Maria tira. Agora, se não quiser Deus, e pecou e não pediu perdão, aí, meu filho, nem Deus salva. Por quê? Porque você não quer. É o pecado contra o Espírito Santo. Então ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Por quem? Por Jesus. Então Deus quer salvar o mundo por Jesus, e pela igreja e por Maria. Por quê? Porque Jesus nasceu de Maria, então não tem salvação sem Maria. E não tem salvação pela igreja, sem a igreja. Por quê? Porque Deus é a cabeça da igreja, o cabeça da igreja. Não pode cortar a cabeça, separar a cabeça do corpo. Então a salvação é através de Jesus, da igreja e de Maria. E a salvação que entra, que chega para as outras religiões, vem através da igreja católica. Não é da outra igreja não. A única igreja que tem a plenitude da revelação é a igreja católica. Nenhuma tem. A única igreja que vem do começo é a igreja católica. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem foi que criou a igreja dos crentes? Chamada protestantismo. Lutero, no século XV, XVI. 1500 anos depois de Jesus, um tal de Lutero veio e criou essas igrejas aí. Quem é que vale mais? Nosso Senhor ou Lutero? Não dá nem para pensar. Essas igrejas todinha de crente vêm do Lutero, que veio muito tempo depois, né? Não tem a plenitude
Não é nem igreja, é comunidade. Igreja só tem uma. Jesus falou: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se é minha igreja, é uma só. Ele não disse edificarei as minhas igrejas. Ele só falou em uma igreja. Então só tem uma. As outras são igreja não, comunidade. Esse livrinho aí que eu escrevi, eu falo sobre isso. Estou escrevendo o outro, mais fácil. Esse aí eu botei um negócio de grego. O outro não vou botar em grego não, tá mais fácil. Vou botar em hebraico. Não, vou botar, não vai ser só português mesmo. O outro é mais fácil. Pois bem, então ele não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí vem o último versículo. Presta atenção que depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem nele crê não é condenado. Nele quem? Jesus. Então, se você tiver fé em Jesus, você não é condenado. Mas eu volto a dizer, pessoal, a fé aqui não é dizer não, eu creio, é viver. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, se você não fizer a vontade do Pai, você pode dizer o dia todinho eu creio, vai para o céu não. Mas quem não crê já está condenado. Ele não está dizendo que vai ser condenado, não, já está condenado. Quem hoje no mundo ou dentro da igreja não acreditar em Jesus, não seguir o mandamento de Deus, da igreja, já está condenado. Não vai ser não, já está. Já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito. De novo, Filho unigênito, só tem um. Unigênito é único gerado, só tem um. Tem dois nem três não. Maria teve outros filhos. Não está lendo não aqui, que só teve um. Então, quem não acreditou no nome de Jesus, o nome é a pessoa, está condenado. Já sabe o que fazer, né? Cadê a Cátia aí? Já está condenado. Quem não acreditar no nome do Filho unigênito, já está condenado. Não é que vai ser não, já está. E vai ser também. Pois bem, a leitura é essa. Hoje é a festa da Santíssima Trindade. Essa leitura fala de Deus? Sim ou não? Deus amou tanto o mundo. Deus não enviou seu Filho ao mundo. Fala. Fala do Filho? Filho unigênito. Filho unigênito. Filho ao mundo. Fala do Espírito Santo. Cadê? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Cadê o Espírito Santo? Hein? Mas não é a festa do Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Na leitura. Pense aí, se não souber, vamos ficar aqui a noite toda. Né? Cadê o Espírito Santo? Se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui, está bem fácil. Respondeu foi nada. Eu quero na leitura aqui. Sim, tem a questão da unidade, mas eu quero na leitura, no versículo. Desses versículos aqui que eu li, que eu repeti, onde é que está o Espírito Santo? Quando ele diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, deu Jesus. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar.
Quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Esse Filho unigênito nasceu de quem? Hein? De Maria. E quem foi que gerou o Filho em Maria? Pois bem. Então o Espírito Santo está aqui. Cada vez que ele falou do Filho unigênito, esse Filho unigênito nasceu de Maria, Lucas 1, 38. Nasceu de Maria, né? E foi concebido por obra do Espírito Santo. O menino que nascer vai ser concebido por obra do Espírito Santo. Lucas 1, 16 a 35. O menino que nascer vai ser concebido por obra do Espírito. Então esse Filho unigênito foi concebido em Maria, no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Então ele está aqui. Foi ele que gerou o Filho no ventre de Maria. O Filho unigênito foi gerado por Deus, através do Espírito Santo, no ventre de Maria. Então o Espírito Santo está aqui. Certamente como ela falou, que é um Deus só. Mas eu queria a leitura no versículo. Falou do Filho unigênito, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Está entendido? Primeira leitura do Êxodo 34. Deus deu a lei para o povo lá. Quer dizer, Deus mandou Moisés subir, tirou o povo do Egito, caminhou no deserto. Aí mandou Moisés subir na montanha para entregar as tábuas da lei. Não era tábua, não, era pedra. A lei foi escrita na pedra. Aí quando Moisés estava lá em cima da montanha, que Deus estava dando a tábua para ele, as pedras, o povo começou a pecar. Fez um bezerro de ouro e começou a idolatrar. Aí Deus disse: desce depressa, que aquele povo lá está com idolatria, está idolatrando, eu vou matar tudinho. Pode ler se não está desse jeito. Moisés desceu com as pedras, jogou no chão, fez um caldo com água, mandou o povo beber e matou um bocado. Pecado de idolatria. Hoje está em idolatria também, viu? Aí depois Deus teve piedade, mandou Moisés subir de novo. Aí escreveu de novo a pedra e os mandamentos. Essa leitura é nesse contexto. Moisés se levantou quando era noite, subiu ao Monte Sinai, que o Senhor mandou, e ele levou as 2 tábuas de pedra. É a segunda vez que Deus vai escrever, porque na primeira destruiu. O Senhor desceu na nuvem, na montanha lá, e permaneceu com Moisés, falando com ele. Aí Moisés invoca o nome do Senhor. Como é que ele invoca? O Senhor estava passando lá, né? Senhor, Senhor, Deus de misericórdia e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Deus é misericórdia, é misericórdia. Quer dizer que ele perdoa todos os pecados? Perdoa. Quer dizer que todo mundo vai se salvar? Não, já disse. Ele perdoa os pecados. Mas você e eu tenho que me arrepender e pedir perdão dos meus pecados. Senão não vai perdoar. Ele é misericordioso, meu filho. Mas eu tenho que fazer algo. O que eu tenho que fazer? Pedir perdão, me arrepender. Ele é misericordioso para com todo mundo, né? Senhor, se é verdade que goza o teu favor, vai dizer Moisés também, peço-te, caminha conosco. Ele caminha conosco, sim. Esse povo aqui é um povo de cabeça dura. Não é você não, mas você talvez também tenha a cabeça dura. Perdoa nossas culpas e nossos pecados. Perdoa. Acolhe-nos como propriedade tua. Eu sou propriedade de Deus, sou. Mas se eu pedir perdão dos meus pecados, se eu me arrepender dos meus pecados, aí Deus perdoa. Você pode ser o maior pecador do mundo, você ter feito o pior pecado, assim, em quantidade. Se você se arrepender, você vai para o céu. Vai pagar no purgatório um pouquinho, né?
mas não se condena não. Mas se você cometer um pecado até mais ou menos pequeno, se for mortal, pequeno não, pecado mortal, se você não se arrepender, você não vai para o céu não. Isso, cuidado, né? Às vezes a gente segue a lei de Deus a vida toda, chega na velhice, às vezes se afasta de Deus. Se afasta não, seja fiel até o fim. E às vezes um é muito pecador e no final da vida se arrepende. Vai para o céu. Então a questão aqui é a gente se arrepender. Se você se arrepender, qualquer pecado seu vai ser perdoado. Tem que confessar. E a segunda leitura eu já disse, ela fala aquela frase, pede para a gente se aperfeiçoar, encoraja a gente para a gente viver na concórdia, a concórdia é a paz, viver em paz, não com fofoca, né? E o Deus do amor e da paz estará convosco. Deus é amor e paz, para quem busca Ele, né? Para quem segue a lei, né? Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Beijo santo, não é o beijo de Judas não. Todos os santos vos saúdam. Aí ele termina aquele versículo que a gente disse na missa, diz na missa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Essa graça, esse amor e essa comunhão vai estar no coração de quem acredita, quem segue a Deus e a lei de Deus. Se não, vai e volta. Mas se você está seguindo a Deus, ou está procurando, está pedindo perdão, está se arrependendo, essa graça, esse amor e essa comunhão do Espírito Santo vai estar com vocês. Por isso que muitas vezes a gente chega na missa cansado, não sei o quê, aí vai participando, vai cantando, vai pedindo perdão, e quando sai, quando termina, tá doido para comprar o caldo de galinha, o creme de galinha, né? Fica doido no final da missa, não agora, né? Porque fica em paz. A gente sente a paz durante a missa. Eu sinto, às vezes, chego aqui cansado. A celebrei de manhã, já fui para outra missa de manhã, já fui para essa comunidade nova, já dei a bênção lá, cheguei em casa, era meio-dia quase. Não, cheguei em casa, era bem 1h30 da tarde. Aí me preparei para essa missa, cheguei aqui às 6 horas para confessar, estou atendendo confissão, estou na missa, vou atender confissão depois da missa. Terminar aqui, eu estou só mesmo, né? Só a grade. Mas estou feliz. Porque essa é a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. E chego cansado. Saio daqui, parece um menino. Amanhã não, amanhã estou morto. Né? Amanhã que vem o cansaço, né? Então, essa graça, eu estou lhe dizendo, Deus lhe dá. Você chega aqui muitas vezes cansado, preocupado, com problema de casa, família, um filho, um pai, sei lá o que é. Você vai participando da missa, quando você terminar a missa, você não está mais nem lembrando. Então, se você estiver em paz, essa paz vai entrar dentro de você. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.